pessoal da farmácia, bem-vindos. Essa é a nossa aula número 13 e nessa aula nós vamos trabalhar com enzimas de uso clínico. É uma aula importante porque nós temos uma aplicação com uma enzima sendo a ferramenta de trabalho. Por isso o entendimento é muito importante dos conhecimentos, dos conceitos e conhecimentos já passados nas aulas anteriores, ok? Então vamos lá, nesta aula que nós vamos ver enzima como ferramenta clínica, na avaliação fisiológica do paciente por meio das enzimas, a importância da cinética enzimática para o cálculo da concentração dos metabólitos e a obtenção de enzimas para diagnóstico. Essa obtenção de enzimas eu vou deixar aberta uma discussão com vocês, ok? Porque é um processo que nós precisamos identificar a enzima e quantificar a sua atividade. E no diagnóstico da implicação de um órgão específico em um processo patológico, o ideal seria poder identificar as enzimas específicas para cada órgão. É isso que eu vou mostrar para vocês no final da aula. Inclusive, eu coloquei um anexo com várias enzimas utilizadas no diagnóstico e uma descrição breve do qual é a função dela e como ela funciona como marcador bioquímico, ok? Vamos para a fisiologia. As atividades orgânicas e as funções são determinadas pelas reações bioquímicas, e essas reações só acontecem de forma de metabolismo, onde tem uma série de enzimas e reações acontecendo ao mesmo tempo, devido à capacidade catalítica das enzimas. Então, as enzimas conseguem converter um substrato em um produto, e esse produto se torna substrato de uma enzima conseguinte. E assim eu tenho um metabolismo, eu tenho vias metabólicas, eu tenho reações bioquímicas encadeadas. E esse controle das vias bioquímicas são determinados por enzimas-chave, consideradas enzimas reguladoras, ou as enzimas alostéricas, porque elas podem ser feitas por modulação de feedback ou então pela presença do modulador alostérico. Regulação da atividade enzimática. Eu posso ter o controle da disponibilidade da enzima. A quantidade de uma enzima na célula depende de sua taxa de síntese e de sua taxa de degradação. Então, eu preciso saber quanto de enzima que está sendo formado e quanto de enzima está sendo perdido, está sendo comprometido pelo processo metabólico. E eu preciso também entender como que a atividade catalítica da enzima ela pode alterar o meio. E essa atividade catalítica da enzima ela está relacionada à estrutura proteica, que recebe mudanças conformacionais. Mudanças conformacionais é aquela abertura e fechamento da estrutura para apresentação de áreas de ligação, principalmente do sítio ativo. E depois classificar as enzimas alostéricas como homotrópicas, onde o modulador é igual ao substrato, ou o próprio substrato é o modulador, e heterotrópicas, quando o modulador é diferente do substrato. E o sítio alostérico específico para o modulador, ok? Então aqui nós vamos ver lá a inibição por feedback e por multifeedback. No feedback normal, eu tenho um único ponto de inibição. No multifeedback, eu tenho vários pontos de inibição. Controle de atividade pela conformação. O que é conformação? É quando muda a estrutura proteica, permitindo que haja uma interação entre enzima e substrato, para que aconteça a reação. Essa conformação, muitas vezes, é controlada pela presença de uma molécula, que é a molécula chamada modulador alostérico. Ela tem um sítio específico, que é o sítio de modulação alostérica, ou sítio alostérico, diferente do sítio ativo. Quando a enzima é homotrópica, o próprio substrato ativa e desativa a enzima. Pode acontecer por conformação positiva, que quando na presença você ativa a enzima, ou pode ser por conformação negativa. Quando você tem a presença, você desativa essa enzima, ok?
e pode haver uma cooperação alostérica. Olha que interessante, uma enzima trabalhando associada a outra, tendo um inibidor que pode agir tanto em uma enzima quanto em outra, fazendo com que tenha alteração da conformação. Isso permite ligar e desligar as vias metabólicas conforme a necessidade. Um exemplo, eu preciso produzir um número de cópias de uma determinada proteína, mas eu tenho um limite, eu não posso ter nem muito nem pouco dessa proteína. Como que eu posso fazer isso? Através da cooperação alostérica, ok? Tudo isso de controle do metabolismo objetiva controlar o corpo humano para manter a homeostase, um equilíbrio fisiológico, manter as vias metabólicas em perfeito funcionamento, manter o equilíbrio entre substratos e produtos e manter a condição ideal de funcionamento das enzimas. Lembrando que essas condições são as condições fisiológicas: 37 graus Celsius, 0,9% de NaCl de pressão osmótica, meio líquido, pH entre 7,2 e 7,4. Então, são essas as condições que devem ser mantidas. E eu tenho que ter uma produção adequada ao consumo de energia. Essa questão aqui ela é muito importante e relevante quando nós tratamos do metabolismo músculo-esquelético. Mas ela muda um pouco de figura quando nós trabalhamos com o metabolismo do tecido adiposo, porque o tecido adiposo, ao invés de consumir a energia, ele acaba acumulando energia. E isso muitas vezes não é benéfico. Está aí a obesidade, que mostra os efeitos adversos de você ter uma grande superfície corporal e ter dificuldades na hora de perder esse peso, ok? E quando você quebra a homeostase, você tem um estado patológico, você tem uma doença em curso, você desregula uma via metabólica por excesso ou falta de substrato ou produto. Alteração nas condições ideais, você muda as condições do tecido, você reduz a energia, você pode comprometer os órgãos, tecidos e sistemas em forma de cadeia. Um exemplo, quando você compromete lá uma enzima hepática, você pode comprometer os rins, pode comprometer o coração, tudo em cadeia devido a um comprometimento de uma única enzima. E você pode ter desvio das funções orgânicas. Por exemplo, no rim você tem lá uma função de eliminar toxinas. Só que esse rim não consegue mais eliminar a toxina por causa de um desequilíbrio metabólico. Ele acaba retendo essas toxinas. Isso não é bom, ok? Principais vias metabólicas. Nos seres humanos, nós temos as principais vias metabólicas voltadas para síntese proteica, para formação, então para o anabolismo e para a obtenção de energia. Aqui eu vou ver algumas com vocês se nós podemos medir a afetividade delas através dos exames de análises clínicas. Tá aí a glicólise, onde você pode medir pela glicose. Então você tem a oxidação da glicose para obter ATP, tem a oxidação do acetil-CoA para obter mais energia, então que é o ciclo de Krebs ou o ciclo do citrato. A fosforilação oxidativa, onde você elimina os elétrons liberados na oxidação da glicose e do acetil-CoA e libera várias concentrações de ATP. Então, esses mecanismos aqui são objetivados na obtenção de energia na forma de ATP. As vias das pentoses fosfato, como redutor para reação anabólica. Então, eu quero fazer uma síntese proteica, uma síntese de DNA, eu uso as pentoses fosfato. Ciclo da ureia, muito importante para a eliminação dos corpos de amônia, aquilo que vai causar toxicidade. Lembrando que a gente faz a composição da amônia em ureia para ser eliminado pela urina. Beta-oxidação dos ácidos graxos, transformação dos ácidos graxos em acetil-CoA para a posterior utilização no ciclo de Krebs. Então é esse aqui que é o nosso maior problema, quando a gente transforma o excesso de gordura, o excesso de alimentação
em gordura, nós não conseguimos fazer essa beta-oxidação dos ácidos graxos na proporção necessária, porque vai liberar muita energia. Gliconeogênese, a gliconeogênese é a síntese da glicose a partir de moléculas menores, ok? Principalmente para manter o cérebro, rins e coração funcionando. Se você tem algum problema ou deficiência nutricional, é isso que vai manter teus órgãos funcionais, ok? Aqui até coloquei uma figura, só que ela está meio embaralhada, que tem aqui um corpo humano atrás, mostrando em cada ponto, para cada tecido, eu posso aplicar as determinadas vias metabólicas e como elas se combinam. Aqui só está um exemplo, então, a via do alfa-cetoglutarato, onde você faz a conversão lá do acetil-CoA, aqui está o ciclo de Krebs, a via das pentoses fosfato. Então, é só para vocês terem uma ideia da complexidade do metabolismo e cada ponto de conversão onde você tem um produto convertido em outro, isso aqui quer dizer que existe uma enzima aqui no meio. E é essa enzima que nós precisamos entender. Contudo, nós não podemos medir todas as enzimas, nós temos que escolher uma enzima-chave. E essa enzima-chave que é muito difícil você investigar e descobrir. Contudo, as análises clínicas já conseguem fazer, já conseguiram evoluir e identificar as principais enzimas de cada órgão nobre, principalmente do cérebro, fígado, tecido adiposo, músculo e rins. Então, o metabolismo está ligado principalmente a esses 5 tecidos, ok? O cérebro, que utiliza normalmente glicose como fonte de energia, ou corpos cetônicos. O fígado, que mantém o nível da glicose, então ele tem que estar funcional para manter a glicose no sangue. O tecido adiposo, que fornece os triacilgliceróis e os ácidos graxos. Beleza? Os músculos, que transformam movimento e utilizam glicose, ácidos graxos, corpos cetônicos e aminoácidos para obter energia. Então, o músculo, ele é o que mais aceita tipos de fontes energéticas. E os rins, que fazem a gliconeogênese para liberar glicose na corrente sanguínea, para evitar que você tenha lá uma deficiência de energia. Ele produz glicose e manda essa glicose para a corrente sanguínea, sendo utilizada nos cérebros. Bom, então esses metabolismos, eles precisam ser avaliados. Avaliados para saber se o paciente tem alguma doença em curso ou se está num nível normal. E para isso eu uso os exames laboratoriais. Eles me dão a evidência, através de uma cinética enzimática, que está uma coisa dentro de um intervalo aceitável, um intervalo fisiológico, ou alguma coisa alterada, aumentado ou diminuído, indicando que houve uma alteração. Aqui, pessoal, eu separei os exames laboratoriais que são fundamentados em enzimas. Então, esses aqui são as enzimas que nós vamos medir. Creatinofosfoquinase, a fração a Soulbrain, que é a CKMB, lactato desidrogenase, a trombina tromboplastina, alanina transaminase, aspartato transaminase, fosfatase alcalina, gama-GT, lipase e amilase. Beleza? Vamos conversar com o órgão mais nobre, o coração. O coração, que é o miocárdio, e que ele pode ter um processo de infarto, fazendo com que você tenha a liberação das enzimas que estão no citoplasma dos miocárdios, dos cardiomiócitos, desculpe, e vai ser liberado na circulação, indicando que houve dano do miocárdio. Então, a creatinofosfoquinase, ela funciona como reserva de energia do músculo. E eu tenho uma isoenzima, uma enzima com as mesmas características funcionais, mas pela estrutura proteica dela, ela está mais presente no coração, que é a fração muscle brain. E essa enzima indica especificamente danos no miocárdio. Então, eu posso ter um problema de confundir a CK aumentada, a creatinofosfoquinase aumentada com infarto,
Posso, não é adequado. Você tem que o correto, que é protocolar, é você fazer as duas análises, CK e CK-MB. Um caso bem curioso que eu tive no hospital foi de um paciente que fez uma maratona. Então ele correu lá os 42 quilômetros e 2 dias depois ele ainda estava sentindo muitas dores e achou que estava infartando. E quando nós fizemos a CK dele, a CK deu altíssima e nós confirmamos, olha, possivelmente ele tem um infarto. E o médico olhou assim, mas fizeram a CKMB? Não, ainda não, não fizemos a CKMB. Aí, então faz a CKMB. A CKMB deu um valor de referência normal. O que estava acontecendo? Os músculos dele estavam estressados e estavam liberando a creatinofosfoquinase. Já o músculo cardíaco não tinha dano nenhum. Ele estava com CKMB. Depois foi descobrir que o paciente passou por uma crise aguda de rabdomiólise. Ele não se alimentou adequadamente pós-maratona e essa rabdomiólise gerou o aumento da creatinofosfoquinase e também da LDH, da lactato desidrogenase. Embora a lactato desidrogenase esteja presente em todos os tecidos, ela é muito utilizada em quadros de doença cardiovascular porque ela indica danos e ela pode medir a extensão do dano. Então eu quero saber se tem um dano muito grande ou pequeno, eu avalio a LDH, ok? Então lá ó, tem uma área isquêmica, essa área isquêmica vai fazer uma necrose, essa necrose vai começar a liberar o conteúdo intracelular dos cardiomiócitos que contém creatinofosfoquinase. Isso eu posso medir através de algumas reações bioquímicas no soro. Vamos para o sangue. O que é importante você entender de parte enzimática do sangue? Principalmente a coagulação, a trombina que transforma a fibrinogênio em fibrina e a tromboplastina que participa da via intrínseca. A via extrínseca é a trombina e a via intrínseca é a tromboplastina. Essas duas enzimas que não terminam em ase, curiosamente, elas agem na coagulação sanguínea. Se você tem qualquer problema de coagulação sanguínea, tanto para menos, então formação rápida de coágulos, você pode ter uma trombose, e isso não é legal, isso pode trazer várias consequências fisiológicas, ou então você pode ter um sangramento ativo. E esse sangramento muitas vezes se dá por falta da funcionalidade da trombina. Daí você pode ter vários problemas. Um dos problemas mais relacionados à falta de trombina e à descompensação da trombina é o uso de alguns tipos de medicamentos anti-inflamatórios e alcoolismo, ok? E contribui para regular os sangramentos, alterando a velocidade de coagulação. Vai fazer uma cirurgia eletiva, aquela cirurgia que você pode marcar com dia e horário certo, uma cirurgia estética, é bom fazer um exame de coagulação para saber se a tua coagulação está muito rápida ou muito lenta. Isso traz uma informação bem relevante para o médico para saber como que ele deve proceder. Se ele deve te dar um anticoagulante como a heparina para poder fazer a cirurgia sem ter coágulos, formação de coágulos e um risco de trombose, ou então ele tem que aumentar a vitamina K para facilitar a ação da trombina. Ou então ele tem que oferecer trombina para cicatrizar a área lesada, ok? Vamos passar para o segundo órgão mais nobre, o fígado, maior glândula do corpo e funciona como glândula exócrina e endócrina ao mesmo tempo. Aqui então eu coloquei a imagem de um fígado para vocês, e olha só, a vesícula biliar é essa aqui. E estão vendo essa porção aqui? Esse aqui é o canal colédoco, ele que vai levar os sais biliares lá para o duodeno. Mas o que interessa para nós são as enzimas hepáticas. As enzimas hepáticas são 4. Alanina transaminase, ALT, aspartato transaminase, AST, fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase. AST, aspartato aminotransferase ou TGO, ela é responsável por manter a energia da célula, então ela está mais presente nas mitocôndrias. Já a alanina transaminase, ela está mais ligada a outros tipos de reação, principalmente de síntese proteica, e ela está mais distribuída no citoplasma, ok?
Então, haste e alt, maior gravidade da lesão profunda. Ó, haste maior que alt, maior gravidade, lesão mais profunda. Alt maior que haste, lesão mais extensa e menos profunda. Essa comparação aqui é rápida, mas ela não é tão valiosa. Mais para frente, lá no anexo, eu vou mostrar para vocês como que utiliza os valores para saber o tipo de lesão. Aqui era só uma exemplificação. Mas aqui eu comento um pouquinho melhor a questão dos quadros de alteração hepática. Então, a determinação dos parâmetros permite classificar o paciente em colestático, quando se tem um aumento da predominante de fosfatase alcalina, gama-GT e bilirrubina, ou quando ele tem um dano hepatocelular, aumento predominante de AST-ALT, aminotransferases, ok? E isso pode permitir ao clínico tomar as decisões de como será feito o tratamento. Lembrando, o que é colestase? É quando você não consegue fazer a liberação das enzimas dos produtos hepáticos. E já quando você tem um dano hepatocelular, é quando as células do fígado estão prejudicadas, estão alteradas em sua função ou então morreram e foram substituídas por fibroblastos, sendo a consequência a cirrose hepática, ok? E como que você interpreta as enzimas hepáticas? O conjunto de exames tenta definir qual a doença hepática e diferenciar entre as possíveis condições hepáticas, avaliando se teve uma extensão superficial ou uma extensão profunda, aguda ou crônica. Um aumento predominante de haste alta leva a um diagnóstico de hepatocelular. Uma obstrução do fluxo laminar não sendo raro, o aumento significante de haste alta é um quadro de coledocolitíase ou, traduzindo, cálculo biliar ou pedra na vesícula. Isso aqui aumenta a haste alta rapidinho. Então lá quando você tem um fígado normal, tá tudo certo. Quando você tem uma esteatose hepática, você começa a ter alterações hepatocelulares porque ele acaba mudando a condição do espaço. No começo, ele muda um pouquinho de haste alta, mais a haste do que a alt. E no final da doença, quando você já passa por um processo de cirrose, as duas estão aumentadas, porque daí você já tem dano hepatocelular, ok? Fosfatase alcalina, predominante no fígado, mas também encontrado em ossos, intestino delgado, placenta e também, em alguns casos, utilizada como marcador de dano da próstata. Gama-GT está presente no fígado e em outros órgãos, como pâncreas e rins. Ela é um marcador sensível para a doença hepatobiliar. Existia lenda que em Curitiba eles utilizavam a quantificação de gama-GT, como ele era muito sensível para o fígado, em motoristas de ônibus, para saber se o motorista estava fazendo uso de bebida alcoólica ou não. Mas isso não é um padrão adequado, porque outros processos, até mesmo fisiológicos, podem aumentar o gama-GT, ok? Então era uma lenda, não era verdade, mas se onde existe uma lenda, pode ter existido algum fato que levou a pensarem dessa forma. Quando você tem aumento da fosfatase alcalina e gama-GT, predominantemente ambas enzimas sugerem doença colestática, obstrução biliar, cirrose biliar, colangite esclerosante e colestase, que nada mais é do que o fígado parar de eliminar ou de liberar na circulação as, as, as substâncias nele produzidas. Vamos passar para um órgão super importante e pouco discutido, o pâncreas. O pâncreas ele tem dois tipos básicos de tecido, os acinos, que são os produtores de enzimas, e as ilhotas, que produzem os hormônios, ok? Os hormônios são a insulina e as enzimas são a insulina e o glucagon. Já os acinos
produzem enzimas digestivas, principalmente aquelas que dissolvem proteínas e DNA. Então, o suco pancreático ele produz enzimas em grandes quantidades e grandes quantidades de bicarbonato de sódio. Sua secreção digestiva é responsável pela hidrólise da maioria das moléculas do alimento, como carboidratos, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos. Olha só que interessante. Ele pode produzir enzimas para digerir proteínas e lipídios, facilitando a absorção dos nutrientes. Então, quais são as principais enzimas? Amilase e lipase pancreática. A amilase ela vai fragmentar o amido em maltose. Então, pega o amido vai quebrando em maltose, maltose e glicose. E a lipase que vai quebrar as moléculas, vai fazer uma hidrólise das moléculas de gordura e transformar isso em glicerol e álcool. E uma enzima pouco discutida, mas muito importante, que é a enzima nuclease, uma família de enzimas que faz a digestão dos ácidos nucleicos. Lembrando de todo aquele alimento que nós consumimos, ele tem DNA. Por exemplo, um vegetal tem uma grande quantidade de DNA, uma proteína tem grande quantidade de DNA, o ovo tem grande quantidade de DNA, o leite, tudo que teve células vivas envolvidas tem grandes quantidades de DNA, ok? E aquele suco pancreático, ele contém o tripsinogênio, que é ativado e vira tripsina, que depois vira quimiotripsina para fazer a digestão das proteínas. Basicamente, são três as enzimas que fazem a proteólise ou digestão das proteínas do estômago. Pepsina, tripsina e quimiotripsina. São essas enzimas responsáveis por fazer com que as proteínas sejam liberadas até peptídeos ou até mesmo aminoácidos, ok? Se você tiver um problema pancreático, você pode alterar essas enzimas e daí você não vai conseguir fazer digestão de proteína. Tripsina e quimiotripsina hidrolisam polipeptídeos transformando em oligopeptídeos. A pepsina e tripsina rompem as ligações peptídicas, transformando eles em aminoácido. Aqui tem um quadrinho bem interessante do suco pancreático. Quais as enzimas presentes nele, qual que é o pH. Olha só, pH alcalino. Por que pH alcalino? Onde que o suco pancreático faz ação? O suco pancreático faz ação lá no duodeno, depois que passou pela digestão. No duodeno, sim, no duodeno e no estômago, porque muitas vezes você tem Então, pessoal, aqui está um quadrinho com suco pancreático e as enzimas liberadas. pH alcalino, então, embora eles participem da digestão no estômago, você tem boa parte da função dessas enzimas no duodeno. E o substrato de cada uma sendo os produtos liberados. Então, aqui é só para nós entendermos essa cinética enzimática. Ok? Tripsina sérica e tripsinogênio sérico para detectar doenças do pâncreas. Então, eu estou com uma suspeita lá de uma pancreatite, eu vou fazer a detecção do tripsinogênio e da tripsina sérica para identificar se houve alguma alteração da estrutura do pâncreas ou não. E pode indicar que o pâncreas está produzindo de forma anormal as enzimas. Você pode ter um câncer pancreático, que é o mais indicado, pancreatite aguda ou crônica, ok? Dosagem da lipase. Pode ser indicado para avaliar a função pancreática. A lipase é secretada no pâncreas, diretamente no intestino delgado, e catalisa a decomposição dos triglicéridos em ácidos graxos. Valores alterados indicam pancreatite, câncer pancreático, colecistite, então um efeito secundário do pâncreas, onde você tem lá uma inflamação de algumas porções do intestino, deficiência de lipoproteína lipase. Isso aqui é raro acontecer no nosso meio, mas pode acontecer.
São pessoas que não conseguem fazer a digestão completa de gorduras. Dosagem da amilase. É utilizado para monitorar doenças pancreáticas, principalmente as pancreatites e o câncer de pâncreas. Então, aqui tem lá níveis, todas as alterações relacionadas à amilase, pancreatite, câncer, colecistite, gestação tubária, ataque de vesícula biliar, infecção de glândulas, macroamilasemia, que você libera muita enzima no sangue, você tem quadro de colestase, quando você tem um entupimento do ducto biliar, a úlcera perfurada, a úlcera supurada, quando está diminuído, lesão do pâncreas, lesão renal, doença renal, câncer de pâncreas, toxemia da gestação. Então, quando a mulher está fazendo o início da gestação, pode ter um nível reduzido da amilase por adequação no metabolismo. E lembrando que ela pode indicar ainda pancreatite crônica, a cetoacidose diabética. Então, se já tem uma diabetes, você mede lá a amilase, pode indicar uma cetoacidose, e o pseudocisto pancreático. O pseudocisto é uma porção de tecido que vai crescendo junto ao pâncreas e não é uma característica de câncer, mas é um tecido que vai se adaptando, como se fosse um tecido metaplásico, e acaba alterando a função pancreática. Beleza? E agora, para finalizar nossa aula, o último conceito a ser trabalhado. O alvo dos medicamentos, que na maioria das vezes são as enzimas. Por que enzima? Se eu consigo controlar minha fisiologia através de enzima, nada faz mais sentido do que se eu puder modular, induzir ou inibir essa enzima para que eu tenha um equilíbrio fisiológico. Basta eu saber qual enzima participa de qual reação e qual enzima eu posso fazer a modulação. O processo que nós vamos conversar aqui são moduladores. O que é modular? Aumentar ou diminuir. Muitas vezes se diminui, muitas vezes se aumenta. Muitas vezes é interessante diminuir. Por exemplo, eu quero usar um inibidor da enzima conversora da angiotensina, um inibidor da ECA. Para quê? Para reduzir meus níveis de hipertensão. A hipertensão está incomodando o paciente e pode trazer desfechos um prognóstico muito bom, como um AVC ou um aneurisma, e você precisa controlar essa pressão arterial. Um dos mecanismos é através da inibição da enzima conversora da angiotensina, que é a ECA. Inibiu, vai reduzir a pressão arterial. Outra enzima foco da maioria dos medicamentos analgésicos é a ciclooxigenase, a COX. Você inibindo a COX, você não tem a conversão do ácido araquidônico em prostaglandina, tromboxano e leucotrieno. Então você consegue modular essa inflamação através da inibição da COX. Existem aqueles inibidores seletivos, que são os COXIBs, e tem aplicação específica clínica, principalmente para dores musculares e ossomusculares. Ok? Aqui, pessoal, eu coloquei as enzimas utilizadas e, coloquei para vocês as descrições rápidas aqui, bem pontuais, de cada enzima utilizada no diagnóstico e como que é utilizado no diagnóstico. Então, tem explicações detalhadas, inclusive da fosfatase alcalina, da TGO, TGP, que vão identificar as doenças. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.